Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Super Dados, mais uma prática com Python. Eu quero te mostrar como funciona a estrutura de controle de fluxo chamada de if-else ou se, senão, como nós chamamos em português. Sabe como é que funciona isso? Não sabe? Eu vou te mostrar agora então. Vamos lá para o Google Colab, vamos decolar. Bem, já estamos aqui no ambiente, vou te mostrar então como é que a gente pode fazer isso. Vou pedir uma nova caixa de código e eu vou então trabalhar o conceito de if-else, se, senão, que é uma estrutura de controle de fluxo dentro da programação. Aqui em Python não é diferente, nós também temos essa estrutura com algumas pequenas peculiaridades que eu vou estar te mostrando. Primeiro, eu preciso de variáveis, tá? Então vou declarar aqui umas variáveis, tá? Por exemplo, eu vou utilizar uma variável chamada valor1, certo? Que é um número float. Tá? Então vai ser um float, vou chamar o input aqui. Se você não sabe trabalhar com essa estrutura de float de input ainda, te convido a assistir alguns dos vídeos que nós já temos anteriores explicando sobre isso. Eu vou deixar aqui o link na descrição. Então vou colocar aqui valor 1. A pessoa vai digitar e a gente vai receber o primeiro valor. Vou chamar uma outra variável chamada de valor 2. Ela também vai ser float, tá? Também vai ser um número decimal, né, no caso. Eu vou chamar ela aqui então de valor 2. E vamos guardar nessa variável. E aí eu quero saber, por exemplo, qual desses números é maior, qual deles é menor. Então, dentro de uma condição, eu vou trabalhar com o if, que é o se. E dentro do se, eu jogo uma condição, tá? O se funciona como se fosse uma função aqui, né? Ele vai executar uma estrutura de controle. Eu vou colocar se valor 1 for maior do que valor 2, o que ele vai fazer? Eu coloco 2 pontos e uso a indentação, né, o alinhamento. Reparem que eu vou trabalhar mais recuado, né, mais à direita aqui do meu código. E aqui eu vou dizer o que eu vou fazer. Se isso aqui for verdadeiro, ele vai imprimir na tela para mim que valor 1, certo? É maior que valor 2. Eu estou utilizando aqui, tá? Concatenando valores, melhor dizendo, tá? Através do uso de vírgula. E se não for verdadeiro? Se não, eu uso else, tá? Se não, eu imprimi o contrário. Valor 1 não é maior que valor 2, certo? Vamos ver isso aqui funcionando. Eu vou apertar Ctrl Enter, vou digitar o primeiro valor. O primeiro valor vai ser 2. O segundo valor vai ser 5. Ele diz que 2 não é maior do que 5. Ele testou aqui uma condição. Ele testou se o valor 1 é maior do que o valor 2. Ele viu que não é. Ele viu que 2 é maior que 5. Se eu executar o contrário, se eu colocar os valores contrários, 5, e como valor 2 eu vou colocar 2. Ele vai dizer que 5 é maior do que 2. Então essa minha lógica deu certo. Ele imprimiu dessa vez aqui, ó, esse primeiro print, onde ele diz que 5 é maior do que 2. Quando eu coloquei um valor menor, né, 2 e 5, ele imprimiu esse segundo print aqui, onde ele diz que 2, que é o valor 1, né, não é maior do que 5, que é o valor 2. Mas nós temos um problema, tá? Esse meu programa, ele não está testando se eles forem iguais, porque se eu digitar, por exemplo, aqui 2 e 2, o meu programa não mente. Ele vai dizer 2 não é maior do que 2. Mas e se eu tiver uma terceira condição, por exemplo, se eu disser que valor 1 é maior do que 2, beleza, ele vai testar. Mas se eu quiser saber, por exemplo, se eles forem iguais e eu quero que ele imprima aqui, não é maior, mas eu quero que ele imprima aqui que 2 é igual a 2. Certo? Como é que eu faço isso? Eu teria que ter uma segunda condição. Então, nesse caso, dentro do if aqui, eu vou ter, antes do else, eu vou ter o chamado elif. O que é o elif? O elif, ele é uma segunda condição. Dentro de outras linguagens de programação, a gente usa muitas vezes o else, if. Aqui no Python, a gente chama os dois juntos, tá? É como se eu tivesse um else chamando um outro if. Em outras linguagens de programação também é comum a gente fazer isso. Se isso aqui for verdadeiro, faça isso. Se não, eu chamo else e dentro do else eu teria um outro if. Aqui no caso do Python, eu não preciso fazer isso. Eu tenho a estrutura do elif. E dentro do elif, eu jogo uma segunda condição. Nesse caso, eu vou dizer o seguinte, ó, eu colocar aqui, se valor 1 for menor do que valor 2, vamos colocar dessa maneira, tá? Aí eu digo o que ele vai fazer. Aí nesse caso, ele vai dizer que valor 1, concatenando, tá? Com a vírgula aqui, ó, eu vou colocar é
menor que, aí eu chamo aqui o valor 2. Certo? Aí sim eu vou ter o else, porque eu digo o seguinte, se isso aqui for verdadeiro, imprima isso. Mas se o valor 1 for menor do que 2, então ele vai dizer que o valor 1 é menor do que 2. Agora, se eles forem iguais, ou seja, se o valor 1 não for maior e não for menor, então ele vai ser igual. Nesse caso aqui eu vou dizer que o valor 1 é igual a 2. Tá? Então aqui eu testo uma primeira condição, testo uma segunda condição, e caso não seja nem a primeira nem a segunda, eu tenho a terceira. Talvez você pergunte, professor, mas eu posso usar mais de um elif? Eu posso usar infinitos elifs nesse contexto aqui para testar várias condições. Mas também temos outras estruturas que servem para testar mais de uma condição, tá? Mas nesse caso aqui eu vou executar, vamos ver se está tudo certo. Valor 1, 2. Valor 2, 2 também. 2 é igual a 2, certinho? E se os números forem diferentes? 2 e 4. 2 é menor do que 4. E se eu inverter? Botar 8 e 4. 8 é maior do que 4. Então, testamos todas as condições, se valor 1 for maior, se valor 2 for maior, ou se os dois forem iguais. Essa é a estrutura básica do if-else, junto ainda com um plus, né, que é o elif, que é uma outra subcondição dentro desse contexto da programação em Python. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e não se esqueça de ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, tá bom? Continue aprendendo aqui conosco de maneira gratuita, toda semana tem vídeo novo aqui no canal e vamos juntos decolar!